vamos lá ver. Eu não quero ser aqui o embaixador do caos, mas, acima de tudo, gosto de estar prevenido. Nós vivemos num ambiente de geopolítica mundial, que a coisa está um bocado complicada, não é? Eu não diria que estamos com uma paz mundial próspera. Eu diria que não. Portanto, a qualquer altura, se isto dá para o torto, não seria de espantar. É a primeira abordagem em relação a isso. Depois, nós vivemos num país, o terremoto de 1755, os grandes terremotos têm uma janela de tempo cíclica e, portanto, de X em X de tempo, dá-se assim uma espécie de um terremoto mais violento, ok? Nós tivemos há pouquíssimo tempo um pequeno teaser do que seria um terremoto que abalou aqui, foi muito próximo aqui da nossa costa e, portanto, todo o país sentiu e toda a gente ficou tipo, isto tremeu tudo e foi um pau, e foi um caos, e foi um pânico, etc. Pronto, mas depois, se fores perguntar o que é que as pessoas fizeram para se preparar para uma coisa um bocadinho maior, e a resposta é zero. A grande parte do pessoal é mesmo zero. E portanto... é pouco provável que aconteça um terremoto. Não é. Nós estamos muito perto de uma falha terrestre, até uma placa tectónica, que já passamos do tempo que seria expectável para um terremoto, não diria ao nível do terremoto de 1755, mas a um terremoto valente, a um terremoto grandalhão. Pode acontecer. Tudo o que tem a ver, desde infraestruturas de construção de casas, tem a ver com corrente elétrica, tem a ver com um terremoto dessa natureza que interrompa, de alguma forma, torres de comunicação ou corrente elétrica. Estamos a falar de, não são 10 horas que vamos ficar incontactáveis ou sem energia. Não são 10 horas, é mais. E, portanto, se nós agora, que estamos mais ou menos tranquilos, conseguimos fazer contas à vida de forma a poder preparar-nos para uma coisa dessas, eu acho que é fixe. No caso de haver um outro apagão, não é? No caso de haver um outro apagão e que uma pessoa queira comunicar, queira comunicar, se as antenas de telecomunicações estiverem em baixo, qual é a forma mais eficaz de uma pessoa não depender das comunicações das antenas para poder comunicar? Telefone de satélite. Isso existe, um telefone de satélite. Eu já procurei essa coisa dos telefones de satélite. 1570 paus. Pois é, amigos. Pode até ligar para o Polo Norte com os nossos telefones por satélite. Mais valia meter Starlink. Só que o problema da Starlink, Ruben, é teres que pagar mensalidade, meu. Diz aqui, ligue de qualquer lugar, mesmo sem rede, graças a um telefone por satélite. Ligue de qualquer parte do mundo com telefones por satélite, fabricados de acordo com as normas rigorosas. Não. Agora, isto, por exemplo, no caso do apagão, isto só faz sentido ligar para uma pessoa que também tenha outro telefone destes, não é? Este telefone permite estabelecer comunicações em todo o mundo, incluindo aos polos, ao conectar-se à rede satélite Iridium. Iridium Extreme. Essa é uma apresentação básica. Pensei que era... Isto é mesmo à prova do apocalipse. Água. Até tem e-mail. Aí é mesmo para a porrada. Shock resistant. Tem rádio também? Não. GPS positioning ou online tracking. SOS. Isto é mesmo feito para o... Pois, a cena é assim, isto em teoria é muito fixe. A questão é, se fores o único a ter, absolutamente serve para nada, não é? Se fores o único a ter, vais ligar para quem? O que era mesmo supimpa era, imagina, eles terem uma coisa destas, mas tipo um pack de dois telefones e tinhas um desconto. Assim não, assim são, para teres 2 telefones, imagina, para ti e para alguém da tua família, são tipo 3.000 paus, só para o caso de... Pois é pá, mas é assim, se o equipamentozinho de rádio amador for tipo 150 euros, já vale a pena gastar 300 euros para tu teres um rádio em casa de um familiar e teres o teu rádiozinho para ali parado, em caso de emergência ligas ao gerador
e dizes, pessoal, vocês estão bem, vocês como é que é? E conseguem comunicar. Estão a ver? Eu acho que eu estava mais a apontar para uma situação desse género. Não precisas ter licença, tens frequências próprias que podes usar e não podes usar. Os satélites também têm um limite de comunicações. As comunicações são caras, tipo 3 a 4 euros por minuto. Mas uma questão parva, se o mundo se desligar, os satélites, mesmo funcionando lá em cima, terão ligação cá em baixo na Terra? Claro, eles estão lá de uma forma autónoma, não estão ligados à Terra por cabo. Do ponto de vista de power, eles funcionam autónomos através da energia solar e todos os sistemas que têm, que os mantêm em órbita. Se tu tiveres cá em baixo uma forma de comunicar com os satélites, estás sempre safo, percebes? Seja através de gerador, seja através de um backup de uma estação de energia. Se tu tiveres em tua casa um simples gerador e tu consigas ter energia autónoma que abasteça os equipamentos que fazem a ligação com os satélites, tu, teoricamente, podes comunicar com os satélites mesmo havendo um bloqueio total mundial, praticamente, das comunicações. Mas podem atacar os satélites. Oh, Liliane, claro que podem atacar os satélites, não é? Podem atacar os satélites, como é óbvio, mas são muitos satélites. Era preciso haver um ataque em massa, uma série de satélites. Em caso de tempestade solar grave, nem satélite funciona. The Origin. Pá, aí já estamos a falar já estamos a falar de uma escala muito grande. Claro que sim, se formos a ver, claro que sim, se for uma tempestade solar, isto fica tudo desativo e não há como, não há satélites, não há nada. Mas aí o que é que tu fazes? Não fazes nada. Nem a pessoa mais bem preparada do mundo está preparada para tudo. Nem a pessoa mais bem preparada do mundo está preparada para tudo. Agora, se nós pudermos minimizar ou aumentar as nossas chances de estarmos preparados, acho que vale a pena. Não há nada à prova de bala. Nada. Agora, se pudermos minimizar, eu acho que é simpático. Acho que é sempre melhor. Quantos de nós não tiveram durante o apagão a pensar assim, porra, realmente, se eu tivesse um rádiozinho a pilhas, quantos de nós? Não me custava nada. Quantos de nós não foi à Amazon comprar um rádiozinho a pilhas depois do apagão? Quantos? Nós lá em casa tínhamos o rádio da avó, que ela já não queria, foi o que nos safou. Lá está, já viram quantas avós, quantos rádios da avó não nos safaram? Pá, é isso e outra coisa básica, por exemplo. E eu vou partilhar convosco aqui o meu raciocínio, que é o seguinte. Eu tenho o UPS, né? E portanto, quando houve o apagão, nós não tínhamos rede, portanto não tínhamos comunicações. Nenhum de nós tinha comunicações. E acho que muita gente teve assim, poucos eram aqueles que conseguiam ter comunicações. No entanto, eu liguei o UPS ao router de internet. O UPS dava power ao router e com o router de internet eu conseguia ter internet. Porquê? Porque as comunicações por cabo estavam ativas, elas estavam todas bem. Portanto, eu conseguia ter internet através do router. Estão a ver? E então, eu conseguia ter internet através do router, conseguia ter net, conseguia ter WhatsApp, conseguia ligar pelo WhatsApp, pronto. Mas depois há outra coisa muito estúpida, que é os telefones hoje em dia, desde que houve as novas ligações, portanto aquelas tomadas RITA, a linha normal analógica, foi substituída por tudo o que tem a ver com fibra. Portanto, eu tenho, como muitos de vocês aí em casa se calhar também têm, o telefone ligado ao router. Portanto, a internet ou a comunicação ou o que quer que seja vem pelo cabo, que vai ao modem, e depois do modem é que vai para o telefone. Pronto. E muitos destes telefones agora são telefones, e acredito que muitos de vocês têm isso, muitas das vezes até são os telefones que são dados pelas companhias. São telefones que têm uma base, não é? Tem uma base, e depois pousa-se o telefone na base e são telefones com bateria. São telefones de bateria. Eu não sei quanto vocês, mas eu ainda não comprei nenhum rádio, mas já comprei alguns sistemas de filtragem para a água, para o pessoal aqui da rua não se preocupar. O que o Ribeiro está a dizer, há vários. Eu vou-vos mostrar aquele que eu tive a ver, da filtragem de água, que é, imaginem, isto é um purificador de água. Imaginem que há um stress qualquer, vocês têm alguma reserva de água, mas depois, afinal de contas, acaba-se a água. Entra por um lado e sai pelo outro, então mata 99,9% de quaisquer bactérias que a água possa ter e filtra não só as impurezas, como os eventuais metais nocivos que a água possa ter. Agora, tem que ser obviamente água doce. Apanhas, olha a cor da água, como ela está, ok? Isto com 2 ou 3 bombadas ficas com água assim. E bebível. Agora, se isto é o ideal para tu estares com água à barda, não. Isto é uma situação absolutamente extrema. É de uma cena tipo completamente no limite dos limites. Precisas de água, de um bocado de água, ou tens uma água da chuva, ou uma coisa qualquer, e de repente tens aqui uma forma de poder ter alguma água. Estão a ver? Portanto, o que eu quero dizer com isto não é para usar, pronto, não é para usar como
uma cena normal. Este, por exemplo, dá para 5.000 litros de água. Pá, estamos a falar de um purificador de água, não é? Mas isto foi algo. Eu não sei se era isto que o pessoal estava a falar há bocado acerca da água, mas pronto. Seja como for, vou-vos mostrar aqui algumas coisas que eu acho que podem eventualmente ser úteis. Mas mandei ver este rádiozinho da Amazon. Então, este rádio tem aqui uma lamela para poder carregar-se de uma forma solar. Tem uma manivela para, como é que se chama? Um dínamo. Isto é para o caso de não termos pilhas. Portanto, dá para pilhas, tem bateria própria, portanto podes carregar através do USB e tem rádio e luz. Portanto, isto agora já não há. Eu acho que isto é porreiro, porque tem aqui um combo de várias coisas, tem luz. Pronto, este rádiozinho foi. Exatamente, ainda consegues, se quiser, portanto, usar a bateria interna do rádio para eventualmente dar um boost ao telefone. Confesso-vos que a parte que eu mais gostei foi o facto de ter um dínamo que, se tu não tiveres pilhas, consegues dar. Por exemplo, o pessoal estava aí a falar que ficou agarrado porque tinha o rádio e não tinha as pilhas. Com um rádio deste isso não acontecia. Portanto, tinhas o dinamozinho, conseguias, enquanto estivesse a dar à manivela, terias energia para perceber o que é que estava a passar. Isto é uma cena boa para comprar agora, que não há stress. Outra coisa que entretanto também comprei que não tinha, é uma coisa tão simples como isto: um jerrycan. Eu não tinha um jerrycan, muito menos de 20 litros. Tinha uma coisinha tipo um garrafão de plástico de 5 litros para safar. E comprei um jerrycan de 20 litros. Isto porque, se tiveres 20 litros, se tu comprares hoje, hoje vais gastar. Se comprares hoje 20 litros de combustível, está sempre ganho, porque o combustível está sempre a subir, não é a descer. Portanto, nunca vais perder dinheiro, antes pelo contrário. E portanto, no caso de teres um gerador com 20 litros de combustível, tu consegues, pelo menos, dependendo do gerador, claro que sim, e dependendo do tempo que ele está a trabalhar, mas consegues ter ali uns bons 2, 3 dias com combustível, com energia. 2, 3 dias, diria eu, dependendo. Eu acho que o meu, por exemplo, o meu com 5 litros faz 11 horas. Nunca teria 11 horas de gerador ligado. Portanto, eu acho que dá na boa para uma semana. Bem gerido, 20 dias é capaz de dar. Mas pronto. E vocês pensam, este gajo é maluco. Mas é maluco. Mas depois, se acontecer alguma merda, vêm cá bater à porta. Não vêm porque não sabem onde é que é, mas viriam. Não é? Mas outra coisa que ninguém pensa. Outra coisa que ninguém pensa que eu comprei. E esta, confesso-vos que estou ansiosamente à espera dela. E vocês vão gozar, vão dizer assim: ei, isso então é muito estúpido. Caguei, digam o que quiserem. Comprei isto, que é. Não quer estar a tomar banho de garrafão. Né? Só houver falta de água, ou falta de água não, falta de energia. No meu caso, energia e água, o que é que acontece? Eu tenho água. Eu tenho um furo onde ir buscar água. Estão a ver? Mas depois não tenho como tomar, tenho que tomar de garrafão. Então posso usar o gerador para aquecer a água, posso, mas depois tenho que andar a tomar banho de garrafão. Então isto é tipo, vem com este balde, tu metes uma bomba, uma bateria lá dentro. Eu não tenho gás em casa. É tudo elétrico. Então pões isto lá dentro e pronto. E então aí já podes acionar, tu podes tomar duche, basicamente. Isto tem indicador aqui da água. Estás a ver? E é um 2 em 1. Isto tem aqui uma torneirinha. Estão a ver aqui uma torneirinha que tu abres e fechas. E tu, com qualquer coisa, com qualquer, desde que tenhas acesso à água, consegues tomar uma duchazinha. Porreira. O walkie-talkie também vai fazer falta à malta. Pois, Alexandre, a questão do walkie-talkie tem a ver com o seguinte: o walkie-talkie só faz sentido se tu tiveres. Ponto 1. Mais alguém da tua vizinhança tem que ter o walkie-talkie. E se está ao alcance de 1 km, porque o alcance dos walkie-talkies podem ser 1, 2, 3, 5 km no máximo. Um walkie-talkie de grande power consegue 5 km no máximo, não consegue mais do que 5 km. 10 no limite dos limites. Um walkie-talkie power 10 km no máximo. Nem toda a gente está a 10 km da família. Eu, por exemplo, não estou a mais. Estou a 30, 40 km. Portanto, o walkie-talkie deixa de fazer sentido. Portanto, o meu objetivo, para mim, seria, obviamente, isso seria o ideal, não é? Uma pessoa comprava um walkie-talkie para a família, tipo de género, olha,
algum stress, pá, ativamos isto, pomos aqui umas pilhas, pomos isto a carregar e pumba. Mas, portanto, para mim não dá. O walkie-talkie para mim não é uma opção. Porque depois é assim, agora há walkie-talkies que são walkie-talkies que utilizam a rede 4G. É pá, mas aí não são bem, são walkie-talkies, funcionam como walkie-talkies, utilizam as torres de 4G, sem pagar mais nada por isso, mas estás dependente do funcionamento das torres de 4G. A mesh, basicamente, a tecnologia das redes mesh é basicamente utilizar equipamentos que estejam próximos, semelhantes, para fazer repetidores de alcance. Portanto, é como se fosse um peer-to-peer. Vão a ver, é como, tipo, se alguém a 1 km tiver uma rede mesh, eu utilizo, o meu equipamento vai utilizar esse equipamento para fazer propagação da rede. É como se fosse uma interligação de... Eu acho que esta tecnologia é... Pá, não sei, tenho algumas dúvidas nisto. Eu acho que isto... Tenho algumas dúvidas nisto. Eu não sei se confio nisto. E depois tu compras este chipzinho e tens que pôr isto a algures. Poderia acrescentar, por exemplo, que também não é mal pensado se vocês, eventualmente, malta que tem gerador em casa, procurar um frigorífico mais pequeno. Porque a maior parte dos nossos frigoríficos são grandes, não é? E muitas coisas que estão lá não são propriamente perecíveis. Mas outras também há que são perecíveis. Então, para as coisas não se estragarem, talvez a malta que tenha um gerador comprar um frigorífico mais xiripitu, mais pequenino, como o caso deste, por exemplo. Este é um frigorífico mais pequeno que, para aquela alimentação mais perecível, dá perfeitamente para tirar do grande para ir buscar um pequeno para, pronto, estarmos aqui. Ou, inclusive, ter este frigorífico como backup do nosso frigorífico normal. Portanto, há pessoal, quantos de nós, espero eu, não é? Espero eu que isso seria bom sinal, não é? Mas a mim, felizmente, já me aconteceu muitas vezes, pá, em que de repente tenho ali situações em que tenho o frigorífico que se torna pequeno para algumas coisas que eu quero pôr lá dentro, ou porque fui às compras, ou porque é um bolo que é de maiores proporções, ou porque, etc. Uma pessoa ter assim uma coisinha destas mais pequena pode ajudar a um backup das duas maneiras. É um backup de arrumação e é um backup de, se acontecer alguma treta, este desliga-se porque consome muita energia, mas eu consigo manter este a bombar. Estão a ver? Por exemplo. Lanternas, eu já nem digo lanternas porque assim, hoje em dia nós tendo o telefone, qualquer pessoa tem uma lanterna. Portanto, eu acho que até é bem mais eficaz teres o teu telefone com power e gastares a bateria não, usares a luz daqui, do que estás preocupado a manter pilhas para ter uma lanterna, etc. PB Ninja, é o que eu acho. A lanterna, por acaso, é daquelas coisas que eu não acho assim tanta necessidade quanto isso. Até os mais simples e mais baratos, já estamos a falar aqui de orçamentos de 400 e tal euros, etc. Eu, por exemplo, tenho uma coisa deste género, um EcoFlow. Aliás, mandei vir um EcoFlow. Pronto, o EcoFlow já é puxadote. Mas depois, aquilo que podem eventualmente fazer, o Blue Yeti que ele estava a falar era este. Que tu aqui não tocas. Não é este. Há várias. A Blue Yeti é uma marca, portanto, tem vários, não é? Mas, por exemplo, o que ele estava a falar pode ser uma deste género. Imaginem, 328 euros. Isto vem com o Blue Yeti, com portanto, isto não é um gerador. Ele diz gerador solar, mas isto não é um gerador. Isto basicamente é um armazenador. Um gerador gera, tu consegues pôr combustível e gera energia. Este não gera energia, isto acumula energia. Portanto, no fundo, isto é um acumulador. Agora, este acumulador vem com painéis e vocês têm. Isto é uma espécie de uma mala, estão a ver? Olha aqui, por exemplo, em qualquer lado, tu consegues. Olha, a mala é deste tamanho, estão a ver? Uma malinha assim super pequena, em que tu, em qualquer lugar, consegues de alguma forma dar algum power, ok? Mas estamos a falar de uma bateria de 600 watts, ok? 600 watts o que é que dá? Dá, por exemplo, sei lá, 600 watts dá para coisas como carregar o computador, um portátil, um drone, os telemóveis, coisas deste género. Mas não dá para fazer muito mais. Só para terem uma ideia, para fazer um simples café, não é? Uma chaleira das mais fraquinhas são 700 watts. Portanto, logo aí
este Blue Yeti, por exemplo, não daria. Este não estou a dizer que não há outros que deem, mas este Blue Yeti já não daria. E portanto teríamos que ir para soluções com mais power, não é? E por exemplo, tem aqui, falar aqui de 2400 watts. O que é que isto significa? Significa que durante uma hora ele consegue dar um débito de 2400 watts. Ou seja, se tu quiseres carregar um telefone, ele dá-te muito mais horas, ele dá-te uma série de horas. Estão a ver? Um fogão de indução gasta bastante. Um fogão de indução, se for de indução, pode ir aos 1200 watts. Mais, por exemplo, sei lá, eu já vou ver os fogões de indução, Lili, mas, por exemplo, um powerzinho destes, estamos a falar de 760 euros. Estão a ver? 760 euros. É puxadote. Mas claro que é fixe, não é? Porque este, por exemplo, tem tomadas 12 volts. Mas, por exemplo, tem aqui esta estação tem uma inconveniência. Ou não, deixa-me ver aqui. Não, tem, espera aí. Não, está aqui. Ele tem aqui até 3 tomadas de output. Ok, pronto, 3 tomadas de output. Pronto. Este tem 2400 watts de potência. Agora, o que é que algumas destas baterias têm aqui de questão? É que isto pode ser 2400 watts de pico ou de débito, ou seja, algumas destas baterias dizem 2400 watts, mas o que eles querem dizer é que eles atingem um pico. Imaginem, quando ligas uma placa, ele vai a um pico que ele aguenta até 2400 watts, mas depois reduz e depois tem que baixar. E algumas destas baterias dizem lá, como esta diz 2400 watts. Está aqui. 4800 watts de pico. O que é que significa? Significa que ele aguenta debitar 2400 watts numa hora. Portanto, o equipamento que tu estiveres a usar vai, dependendo daquilo que estiveres a carregar, ele vai aguentar mais ou menos tempo, mas ele aguenta-te com picos de 4800 watts. Portanto, esta bateria, por exemplo, já é muito boa. Esta bateria já é uma boa solução. Por exemplo, tens aqui do lado direito, onde vocês dizem... Onde é que está? Estava a ver se via onde é que... Olha, esta até é porreira, que esta até guarda que os cabos... Tem uma zona aqui da parte de cima para te guardar os cabos. Por acaso esta bateria não está nada má, digo já. Mas olha aqui, ele dá aqui um exemplo das coisas que tu consegues carregar com a bateria. Por exemplo, um telefone, tu consegues carregar um telefone que seja até 3800 microamperes. Tu consegues carregar o telefone 178 vezes. Consegues carregar um computador normal 46 vezes. Mas, por exemplo, se formos para aqui para um blender, portanto um misturador, como é que se diz? Um pica-pica, como é que aquilo se chama? Não faço ideia, vocês estão a ver o que é um blender. Pronto, porra, não me sai, caraças. Não sei. Já dá portanto, para um gasto de 300 watts já só dá 5 horas. Estão a ver? Mas isto é porreiro. Um mini cooler de 60 watts. O que é um mini cooler de 60 watts? Uma pequena arca. Liquidificador. Obrigado, malta. Obrigado. É isso mesmo, liquidificador. Uma pequena arca já aguenta 29 horas. Portanto, esta bateria é uma bateria porreira. E agora, claro que o ideal é, imagina, para ficares mesmo, que é o que eu estou a fazer, é o que eu estou neste momento a preparar-me para fazer, eu tenho um gerador combustível, tipo 1400 watts, porque não preciso de mais para carregar, e também porque qualquer coisa que seja, tipo um motor, um gerador de 4 tempos, que é para não haver misturas com óleo. Porque os motores que são a 2 tempos precisam de fazer misturas de combustível com óleo. E às vezes essa mistura é uma chatice, é uma merda. Eu honestamente acho que não vale a pena, é uma parvoíce. E pelo preço que estão, mais vale comprar um gerador de 4 tempos que usa combustível, gasolina direta, e não vale a pena comprar a gasóleo, comprem a gasolina. E se tiverem uma coisa destas, não precisam de um gerador que seja muito potente. Portanto, um gerador de combustível a 1400 watts pode carregar uma bateria destas, acumular a energia, que depois por sua vez vai para dentro de casa e consegues consumir esta energia. Portanto, olha, esta até tem uma luzinha e tudo que é bem bacana. Por acaso esta bateria não é nada má. Está bem equipada.
E Fossibot, apesar de tudo, é uma marca conhecida de baterias. Portanto, isto aqui temos aqui um certificado porreiro de. Claro que é assim, o supra-sumo das baterias. Epá, que foi o que eu mandei vir, é EcoFlow. Isto é mesmo, epá, é o supra-sumo da bateria. Isto estamos a falar de. Por acaso estes são 1800 watts, mas eu mandei vir um de 3400 watts. E depois tem as soluções assim, porreira, e isto é EcoFlow. Lá está, painéis assim, vês painéis em que tu podes usar, ou se tiver dias de chuva, lá está, acionas o gerador a combustível e carregas sempre. Pronto, mas isto para desenrascar está ótimo. Está ótimo. Morgan Amigos, atenção que as baterias têm de ser mudadas e é como o UPS. Não é e não é verdade. Isto não é uma bateria. Isto é uma bateria, mas é uma Power Station, é diferente. Ele dá garantias de 5.000 ciclos. 5.000 ciclos a 80%. O UPS pifa a bateria, deixa de usar. Estamos a falar daqui, eu fiz as contas, 5.000 ciclos. Imagina que tu utilizas a bateria todos os dias. Todos os dias tu estás a fazer uma descarga e uma carga de uma bateria destas. Todos os dias. Tu precisas de quase entre 11 a 15 anos de uso diário ininterrupto para que a bateria perca a sua eficácia e passe de 100 para 80 a 50%. Ou seja, daqui a 15 anos a bateria ainda está a 50%, no máximo dos máximos, se eu tratar mal as merdas, está a 50% da sua eficácia. Ainda assim 50% da sua eficácia durante 15 anos, todos os dias. Não tem nada a ver com o PS. O PS eu usei 2 anos, 3 anos, pifou, tive que mandar fora. Ou então trocar a bateria porque ela morreu. Ela não ficou tipo, deixa-me cá ver se estou aqui a 50%. Morreu. Ela morreu. Tem nada a ver. O Azor diz o seguinte: eu por acaso ainda tenho que avaliar uma situação. Eu tenho painéis solares e é parvo quando a luz vai abaixo. Por mais sol que esteja, fico sem luz na mesma. Será que um UPS iria carregar havendo sol e mantendo aquela divisão com luz, ou só mesmo com baterias solares? Alguém sabe? Uma bateria destas iria ser perfeito, porque estas baterias, a grande maior parte delas, vem com uma tomada para tu ligares aos painéis solares diretos. Ou seja, tu quando tens os painéis, tu possivelmente para usar a energia que tu tens dos teus painéis, tu precisas de um inversor. Portanto, o painel solar fica corrente contínua, mas a nossa casa trabalha a corrente alternada e, portanto, o que o inversor faz é transforma a corrente contínua em corrente alternada para nós usarmos. Pronto. Uma bateria, não estou a dizer todas as baterias, mas a grande maioria das baterias, tu podes ligar o painel solar diretamente à bateria, porque ela aceita corrente contínua e depois, ao acumular, o output dela é corrente alternada. Portanto, a melhor forma, para mim, eu não consigo conceber painéis solares sem bateria, porque é um desperdício total de energia. Porque tu precisas estar a consumir a energia toda que estás a produzir na altura em que ela está a acontecer. Porque depois passa uma nuvem e tu, aquela energia que não estavas em casa a consumir, vais perdê-la, por isso simplesmente perdê-la. E, portanto, tendo uma bateria, todas as vezes que os painéis estão a produzir energia, está a sol, a energia está a ser guardada na bateria. E, portanto, como está a ser guardada na bateria, tu depois usas quando tu quiseres. Portanto, eu diria, o Azor, que o melhor que tu tens a fazer é comprar uma bateria tipo super básica, super simples. Uma coisa deste género. Posso-te mostrar aqui exemplos de algo muito económico que tu podes adquirir. Olha aqui, uma coisa deste género. Tu tens uma coisa deste género. Estamos a falar aqui 160 euros. Atenção, 160 euros, atenção, malta. Na verdade são 200 euros, mas eu como tenho empresa, estou a ver isto no Amazon Business, ok? Portanto, desculpem se estes preços podem-vos dar a vocês depois coisas diferentes. Porque como eu tenho Amazon Business, porque tenho empresa, e, portanto, eu vejo o preço já sem IVA, ok? Pronto, mas o preço com IVA é isto, são 200 euros. Por exemplo, uma bateria destas, 200 euros, tu tens aqui, estás a ver aqui onde diz a amarelo, eu não sei se consegues ver aí na tua stream, a amarelo diz que tem uma tomadazinha aqui nesta fotografia ampliada, e diz assim, Solar Input. Portanto, este Solar Input basicamente é isto, tu ligas o painel diretamente à bateria.
Tu ligas o painel diretamente à bateria. E depois tens um output, ok, de 300 watts. 300 watts. O que é que isto significa? Significa que tu podes ter um equipamento de 300 watts ligados durante 1 hora. Portanto, geralmente os outputs que dizem aqui são 300 watts. Portanto, o power que é dito aqui geralmente significa estes watts por hora. Okay? Portanto, se tu ligares algo menor, tens mais tempo. Portanto, estamos a falar que se tiveres. Ou seja, a matemática é simples. Se tu ligares um equipamento que sejam 150 watts, tu ficas com 2 horas a fornecer energia àquele equipamento de 150 watts. Se for de 75, 4 horas. E por aí, estão a ver? Portanto, a matemática é mais ou menos feita assim. Mas estás a ver, tens aqui uma tomadazinha do lado esquerdo. USBs é a dar com pau, geralmente. Tens aqui um input para ligar à corrente. Portanto, isto podes carregar a ligar à corrente, normal. Mas tu, epá, é uma questão de procurar. Agora, façam uma coisa. Se forem a comprar baterias, vejam bem as reviews. Pá, porque há umas cenas, há umas baterias aí que dizem que não sei quantos watts, mas são de marcas maradas. Depois vocês vão ver os reviews, é uma treta. Depois, porque tem a ver muito, cada bateria tem o material cujas baterias são feitas também importa muito. Pá, e este é daqueles casos que às vezes é preferível, das duas uma. Se não temos muito dinheiro para gastar, é preferível apostar na marca. É preferível apostar numa marca que tenha boas reviews, que tenha vários modelos no mercado, mesmo que não tenha muito power. Portanto, entre uma marca branca, por exemplo, olha aqui um exemplo. Não, por acaso aqui este não é um exemplo, porque isto só tem 100 watts. Mas deixa ver. Eu preferia isto. Eu preferia uma marca que eu conheça e que sei que tem vários modelos no mercado e que vais aos reviews e tem reviews e estão a ver, é preferível isso. Portanto, não se metam pelo mais barato. É preferível gastar um bocadinho mais ou então ter menos power, mas garantir que é uma cena de marca. Estão a ver? Por exemplo, este EcoFlow. Olha este, 275 euros. Olha, o Warzor, este era algo que eu recomendaria. Este é algo que eu recomendaria. São 328 watts. 328 watts, não, dispara. 328 euros. Mais caro do que o outro. Mas dá-te 600 watts. Vem já com painéis solares móveis. Portanto, uma varanda, uma coisa qualquer que uma pessoa consegue pôr muito facilmente ao sol. Ok? Para carregar. E é de uma marca muito, muito forte no mercado, que é a EcoFlow. É muito, muito forte no mercado. O débito dos painéis solares são 45 watts, ou seja, significa que num dia com boas condições solares os painéis conseguem produzir 45 watts. Portanto, é decente. Estamos a falar, é uma coisinha muito pequena. O ideal é 100 watts. Mas estamos a falar de coisas muito portáteis, muito pequeninas, que em qualquer lado tu pões assim ao sol e ajuda a carregar um bocadinho. Não é tipo para carregar a carga máxima. Pronto, 45 watts. Pronto. E olha, malta, este ainda tem outra coisa boa. Este ainda tem outra coisa boa, que é esta coisa a dizer aqui. Sai em 10 microsegundos. O que é que isto significa? Isto significa que há malta que utiliza isto como um UPS. Isto significa que tu podes pôr isto no modo SAI. O que é o modo SAI? O modo SAI é... Eu não sei qual é o anacronismo, não sei o nome, mas significa que tu podes ter isto ligado à corrente e assim que a corrente vai abaixo, ele ativa em menos de 10 microsegundos. Microsegundos ou minissegundos? Eu não sei. MS é o quê? Eu não sei que é segundos. Milésimos de segundo. Qual microsegundos? Milésimos de segundo. Que até às vezes tem um derrame cerebral. Milésimos de segundo. Portanto, em menos de 10 milésimos de segundo, ele injeta energia ao sinal de ter havido quebra de corrente. Estão a ver? Portanto, há depois também geradores que têm este modo, que é o modo SAI. Este modo SAI. Eu não sei qual é o anacronismo disto. Milissegundos. Obrigado, malta. Obrigado. Baterias não convém nunca deixares a 100%, depende muito do fabricante. O Azor diz o quê? Espera aí. Betuna TTV diz o quê? É como eu, ao comprar a minha máquina de lavar de pressão para o carro, o mais barato nas reviews do YouTube era tão bom que a força da mangueira era igual com o dedo na ponta.
O chefe Ricky diz o seguinte: mas vai haver outro apagão? Mano, tu não sabes, chefe Ricky. Pode haver outro apagão a qualquer altura. Pode haver outro apagão, pode haver um tremor de terra, pode haver uma bomba que rebenta, pode haver mil e uma coisas. Oli diz: depende depois da ligação, porque até podes ter a bateria cheia dos painéis solares, mas se falta a luz e não a podes usar, a não ser que haja uma ligação específica. Pois, o Azor está a falar e bem, que é assim. Então para a malta que tem painéis solares com bateria, que é o meu caso, portanto, eu tenho painéis solares no topo da casa e tenho baterias que alimentam a casa toda na garagem. Pronto, o que é que acontece? Acontece que há muita malta que tem este sistema, mas que descobriu que não pode usar. Porquê? E eu só vim a descobrir, não é descobrir, porque eu já sabia e tinha ficado chocado com isso, eu só não percebi a razão. Então a razão é o seguinte: estes sistemas são montados por empresas certificadas e para ter o certificado, essas empresas têm que cumprir com uma série de normas, e uma delas é que a energia tem que estar na mesma frequência, a energia que tu produzes tem que estar na mesma frequência da energia de rede. Logo, eles montam a coisa de uma maneira em que o sistema só funciona se estiver ligado. Portanto, a energia que está a ser produzida está constantemente na mesma sincronia, na mesma frequência da rede pública. No momento em que há um corte de energia, o sistema assume que não está completo, então desativa. Então eu, por exemplo, tinha as minhas 3 baterias a 100% e não conseguia usar a energia que elas tinham. Okay? Porque não são UPS, não são power stations, são baterias internas de rede interna da casa. Então, se tu fores lá e contratares um eletricista e fizeres uma ligação aldrabada e marada, tu podes tirar a energia das baterias, mas se há uma fiscalização, levas uma multa. Se por acaso vem alguém fiscalizar o sistema ou alguma coisa, tu levas uma multa porque aquilo não foi certificado daquela maneira. Estão a ver? Portanto, para evitar isso, não mexer e não ir contra a lei, eu acho que isto acaba por ser a melhor alternativa. Estão a ver? Que é aquilo que o Oli estava a dizer. O Azor diz: eu tenho que estudar essa situação, até porque desde que a bateria aguentasse 4 ou 5 horinhas, para quando eu chegar no inverno ela estar ok a maior parte do tempo, porque eu tinha no verão pago as 10 vezes de luz, 10 vezes euros. No inverno chegou a 30 euros de luz. Daí comprar uma bateria tipo EDP ou whatever já se paga os 1500 euros. E isso já é absurdo. Pois é fazer as contas, é fazer as contas de facto. É fazer as contas entre aquilo que investes no painel e no sistema de painéis e baterias, etc., versus aquilo que poupas de luz. O que nós estamos a falar aqui não é na ótica de poupar. É na ótica de, se não tiveres rede, se não tiveres eletricidade da rede, teres uma forma de backup. Portanto, eu não estou aqui a fazer a comparação de preços. Okay? Não estou de poupar luz. Painel solar versus alimentação à rede. Não é disso que eu estou a falar. Mas seja como for, eu acho que uma coisa não impede a outra. Ou seja, mesmo o pessoal que tenha painéis solares e que tenha este sistema de baterias e que não tenha forma de os usar, eu acho que isso não impede tu teres uma espécie de uma estação de energia destas que nós estamos a mostrar. É o que eu tenho estado a mostrar. Porque eu acho que há determinados equipamentos autónomos que podem funcionar sem teres que gastar da tua energia principal. Estás a ver? O Azor diz o seguinte: imagina que eu queria uma bateria barra UPS que obviamente estivesse sempre ativa, ou seja, quando não há apagão, chegando à altura que não há luz solar, ele ir à bateria, e isso obviamente iria reduzir a conta da luz. Ao mesmo tempo, quando há apagão, me fizesse manter. Não, mas o que tu estás a falar não é disto. Mas isso não. Uma coisa destas não faz isso. Uma coisa destas não faz isso. Isso tu estás a falar de um sistema mesmo off-grid híbrido. Portanto, é como se fosse um sistema off-grid híbrido, ou seja, que tu, para todos os efeitos, é um sistema
que é montado como se não precisasse, como se dependesse só do painel solar, mas que quando não tem, a alternativa está ligada à rede. E acaba por fazer o efeito contrário, não é? Acaba por fazer o efeito contrário, que é está sempre ligado à rede e quando não tem rede, vai buscar a bateria. Que por sua vez foi alimentado também pela. Isso é um serviço, isso não é um equipamento. Tu tens mesmo que ir a uma empresa, explicar isso, dizeres que queres isso e eles montam-te isso. O Bruns diz o seguinte: um sistema híbrido residencial com baterias fazendo backup direto à energia fornecida para a casa é também dos painéis solares. A bateria só entra quando os painéis solares não têm produção suficiente para o consumo de casa. É o que eu tenho. Eu, por exemplo, tenho os painéis que estão a carregar. Os painéis estão a produzir energia. E, portanto, o que eu tenho, por exemplo, os painéis estão a produzir energia. Imagina, 4.700 watts. Imagina que estamos a produzir no máximo que eu consigo, que é 4.700 watts. 4.700 watts. Ele está a carregar a bateria e a fornecer energia para a casa. Quando a bateria está a 100%, ou as baterias estão a 100%, e eu estou a consumir energia, ele primeiro vai às baterias, portanto, não vai buscar à rede pública, ele primeiro vai às baterias, e só quando a bateria fica a zero, ou que o débito é superior àquilo que a bateria consegue debitar, então aí é que ele vai buscar à rede. E portanto eu reduzi a minha fatura de eletricidade desta forma. Os painéis produzem energia que vai para consumo direto. Dar à rede uma vantagem. Não é uma vantagem porque eu não estou a dar à rede. Aliás, eu estou a dar à rede, não estou a vender à rede. Dar uma vantagem é vender à rede. Dar à rede não é vantagem nenhuma. E eu neste momento estou a dar à rede porque eu não estou coletado como produtor de energia solar. O que espetas na rede não é descontado na fatura, não é fuzileiro, não é. Só é descontado na fatura se tu te coletares como microprodutor de energia solar. Ou seja, se tu tens um painel só para consumo próprio, como aquilo tem que estar ligado à rede, quando tu estás a produzir e não consegues consumir, aquilo é injetado na rede de borla para eles. Agora, se tu te coletares como microprodutor de energia, tu aí sim passas a vender essa energia. Mas eles têm que vir cá, fazem um contador, tens que pagar impostos sobre isso. Basicamente é como se fosse um negócio. Não é? Passas a ser um microprodutor de energia. E do ponto de vista fiscal, pode ser ou não vantajoso. No meu caso, de acordo com as últimas contas, não era muito vantajoso. Mas porque eu tinha a expectativa de consumir totalmente a energia que produzo. Até agora estou a dar muito pouco, tenho dado muito pouco à rede. Quando tenho o carro elétrico, ou seja, sei lá, assim que eu vejo que estou na iminência de começar a dar à rede, pumba, ponho o carro elétrico a carregar e acabou. Estás a ver? Portanto, consigo. O carro elétrico acaba por ser como uma grande bateria que chupa imensa energia. E portanto, quando eu chego ali com as baterias a 80%, mais coisa, menos coisa, ponho o carro a carregar e estão a ver, consigo basicamente andar à borla, sem gastar dinheiro em combustível, por assim dizer. Aliás, foi esse o objetivo. Não é possível comprar na marca direto só nos revendedores. Tu tens que ter sempre alguém uma empresa certificada que te vá fazer a instalação como deve ser. Essa é a questão. Mas mesmo que tu queiras vender, nem compensa. Eu fiz os cálculos e aquilo era tipo receber 5 euros por mês. Tinha de estar a emitir faturas tipo recibos verdes. Pois é isso, Azar. A questão é mesmo essa. Eu também foi por aí que estive a fazer as contas. As contas e nem é só as contas. Há coisas que não se pagam, que é a chatice de ter depois acrescentar o IRS e as faturas e não sei o quê. Às vezes para uma coisa que não. Eu prefiro tentar não dar à rede, prefiro tentar consumir a energia toda do que ter esse trabalho. Para já. Já uma vez fiz estas contas em quanto tempo vai compensar teres o setup energético? Estou a falar do dinheiro que gastaste para instalar e o tempo até pagar. Claro, ao pão e vinho.
as contas, uma pessoa tem que fazer essas contas. Não faz sentido uma pessoa tipo, vou gastar uma pipa de dinheiro para pagar menos de eletricidade todos os dias. Então, as contas têm que ser feitas. Que é, ok, quanto é que estás a pagar todos os meses e o investimento que vais fazer, em quanto tempo é que isso compensa? Claro que sim. Agora é assim, com todo... eu por mim sou, como é que eu vou dizer? Eu não tenho problemas nenhum em vos dizer determinadas coisas. Não vou estar a falar de números aqui. Não vou vos dizer quantos painéis pus. Eu não sou como é que se diz? Não sou um youtuber que vos vou expor a minha experiência pessoal. Eu posso vos dizer que essas contas obviamente foram feitas, obviamente que tenho um sistema que é à medida daquilo que eu consumo e à medida daquilo que eu sinto que faz sentido para mim. Não quero com isso que haja comparações. Eu acho que o que eu vos posso dizer é quais foram os sítios que eu usei, o que é que eu adquiri, equipamentos, etc. Isso eu acho que pode ser interessante para vocês verem que hoje é um valor, amanhã é outro. A empresa que vos vai monta-vos de uma determinada maneira. Eu já tinha um sistema de aquecimento em casa, meti uma bomba de calor, portanto, toda a ligação interna de como é que isso é feito varia de pessoa para pessoa. Portanto, essas contas não são feitas, são feitas num todo, e são feitas de caso para caso, pessoa para pessoa, de casa para casa, de necessidade para necessidade. Estão a perceber ou não? O que eu pago de eletricidade devia dar para ter roupa de painel, para ter roupa de painel solar. Estava a questionar, por um exemplo que vi, lá está, de um youtuber americano que o dele ia demorar uns 10 anos ou assim. Porque as contas, pão e vinho, as contas têm que ser feitas de mil e uma maneiras. Ou seja, eu tenho um carro elétrico, ok? Portanto, eu tinha um carro a combustível para ser um carro a combustível para um carro elétrico. As contas que eu fiz dessa alteração, não é, já contemplavam o poupar do combustível. O poupar do combustível era não só do combustível, como de poupar usando os painéis solares. Portanto, as contas não são só feitas ao consumo interno da casa, são consumo também face àquilo que um carro elétrico gastaria carregando na rua ou aquilo que um veículo gastaria em combustível. Portanto, aquilo que para mim pode ser um investimento que vale a pena, em muito menos tempo eu recupero esse dinheiro. Para outra pessoa, por exemplo, que não tenha um carro elétrico na equação, há de ser outro número, há de ser outras contas, faço-me entender. Portanto, não pode ser só, ou seja, o veículo e a forma como um veículo ou um transporte hoje em dia tu precisas de gastar energia para usares, seja ele a carregar na rua, seja ele a carregar em casa, seja ele num combustível fóssil, portanto gasolina, gasóleo, etc. E portanto a minha operação era uma operação global, era tipo, ok, eu vou investir X aqui, mas vou poupar ali. Portanto, se eu trocar este carro por este carro, custa mais, mas eu vou buscar menos. E aquilo que eu gastaria em combustível, vou buscar ao painel solar, que durante o dia, quando estou prestes a dar à rede, ponho o carro a funcionar. Portanto, tudo isto é uma operação, estão a ver, de contas que têm e devem ser feitas, e não é a malta ir atrás só porque não sei quem pôs painéis solares e poupa não sei quem na fatura da luz. Então deixa-me cá gastar uma série de dinheiro, uma porrada de dinheiro. Porque não? Porque no caso da pessoa, nos consumos da pessoa, naquilo que a vida da pessoa tem, da casa que tem, os eletrodomésticos que tem, o consumo que faz, pode não compensar. Pode não ser, se tu não tens um sítio fixe para pôr uma série de painéis solares, por exemplo, sei lá, uma variação tão simples como o que é que compensa mais? Teres poucos painéis solares, mas uma grande bateria, ou teres uma bateria razoável, mas com muitos painéis solares? A diferença é abissal, porque tu, numa clareira de luz grande, tu de repente, com muitos painéis solares, carregas rapidamente uma bateria. Coisa que podes ter até uma grande bateria, mas que poucos painéis solares dão um débito que vai demorar muito mais tempo a carregar aquela bateria, e, portanto precisas estar um dia inteiro e comparativamente as baterias para estas redes são mais caras do que os painéis. Portanto,
tudo isso tem que ser analisado. O Poivinho disse, sim, tudo o que estás a dizer eu já tinha uma certa noção e faz completo sentido. Foi só curiosidade. Ainda não comprei casa definitiva, mas também está nos meus objetivos ter um perfil energético independente e gosto de ouvir o pessoal contar as suas experiências. Basicamente a minha experiência é esta. Agora, não acho, para já não acho que não ajuda em nada eu estar aqui a expor estas contas. Pois não é a minha cena, não é? Eu curto bué estar aqui, mas não vou estar aqui ao pormenor a esmiuçar a minha vida. Mas portanto tem a ver com. Mas o continente tem carros, diz o José Graça. O Dark pergunta: quanto poupas? Poupo o suficiente para se tornar para se ter tornado um investimento que eu acho que valeu a pena. Para que eu vou recuperar em muito menos tempo do que seria o normal. Pronto. No meu caso, nos últimos 10 anos andei a trocar de casa, de 3 em 3 anos praticamente, mas sempre meti painéis solares no preço de venda da casa. Pronto. Mas eu perguntei por ter interesse e para ter noção de quanto valor teria que gastar para ter energia suficiente para um consumo próprio. É claro que isso varia, mas era para ter uma luz. Não consegues, Mel. Não consegues. Começa por a melhor coisa que tu podes fazer é fazeres isto. Olha, eu vou-te mostrar. Que é uma coisa que eu tenho. As contas, o básico de qualquer equação tem a ver com corrente, com eletricidade e custos de eletricidade e etc. Começa com isto. Espera aí. Deixa eu ver se eu vos encontro aqui. Ou seja, vocês começam por monitorizar os consumos da vossa casa por aqui, não é? Vocês têm tomadas, podes comprar 4 unidades, fica mais barato. 4 unidades, por exemplo, são 35 euros, 35,73. Pronto. E vocês põem, frigorífico, micro-ondas, sei lá, uma coisa qualquer, nos sítios onde vocês acham que gastam mais energia. E depois e aquilo faz o cálculo mensal, e faz o cálculo trimestral, e faz o cálculo semestral, e vão-vos dar uma média de consumo. De consumo não é de custo. São coisas diferentes. É o consumo. O custo é outra treta. Porque a maior parte de nós diz assim: eu gasto 200 euros em luz. Eu gasto 100 euros em luz. Eu gasto só 50. Eu gasto 30. Pronto. Mas a questão mais importante não é o custo, é o consumo. Quanto é que eu gasto de energia para viver a minha vida, ok? E depois outra coisa à parte é quanto é que custa esta energia. Não é? E quanto é que custa esta energia pode ser, hoje em dia, com uma série de empresas diferentes, que tu podes, inclusive, a Oli até vos pode dar umas luzes nisso, porque é ela que está, por exemplo, tem uma aplicação que eu não sei qual é, que eu não me recordo, é ela que está a tratar disso, que de X em X tempo, nós mudamos de companhia. Porque há uma que a EDP oferece, é mais barato, o kilowatt, ok, então mudamos para a EDP. Amanhã é a Iberdrola, então, mudamos para a Iberdrola. E tu podes praticamente estar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses a mudar de companhia. E assim consegues manter a fatura o mais barato que há no mercado. Depois, em cima disso, ok, então eu em média consumo X de kilowatts. Então vamos passar para os painéis. Ok, então eu preciso de painéis que produzam 100 watts hora, 200 watts hora, 300 watts hora. Mas os painéis, os que custam 100 watts são 100 euros, uma hipotética. Os que custam 100 watts custam 100 euros. Mas os que fazem 200 watts já são 150. Ou 150. Tu podes dizer assim, então compensa comprar o de 150 porque produz-me o dobro da energia. Mas eu não tenho espaço para fazer. Geralmente até ao contrário. Os que produzem menos energia são bem mais baratos. Sim, são bem mais baratos do que os que produzem mais energia, proporcionalmente. E portanto, porquê? Porque o pessoal sabe que o espaço também é uma questão, não é? Há pessoal que não tem onde pôr os painéis, há pessoal que tem varandas, há pessoal que tem aquelas partes para pôr, portanto, nas varandas que tem os corrimões, não é? E que tu podes pôr painéis nos corrimões. Há muita gente a fazer isso agora, põe os painéis nos corrimões. E portanto, tudo depende. Agora,
para não estás à toa a produzir energia que não sabes que vais consumir ou não consumir. Porque uma leitura destas consegue-te dizer, inclusive, a que horas do dia é que tu gastas o quê. Agora, se estás a pôr painéis para uma altura, se estás a pôr... estás a pôr painéis que produzem 500 watts de energia para, durante o dia, que é a altura que consomes menos energia, estares a gastar só 100 ou 200, é estúpido. É dinheiro deitado à rua. Não é? Então, mais vale, se não estás a pensar comprar baterias, comprar painéis mais fracos, mais baratos, mas que durante o dia tu vais consumir aquela energia. Faço-me entender? Não é só porque produzem mais que tu vais gastar mais dinheiro. Tens que gastar dinheiro em função das necessidades que tens. Portanto, se tu durante o dia só consomes 100 e não tens sítio para armazenar a bateria, porque, não tens sítio para armazenar a energia, portanto, porque não decidiste não comprar a bateria, só queres painéis. Então, só queres painéis, não vais estar a comprar 400, 500 watts de produção, quando tu, depois de usares estas tomadas, sabes que durante o dia só consomes 200 watts, 100 watts hora. Estão a perceber? Portanto, começa por aqui, começa por monitorizar qual energia que nós consumimos, a que horas em média. Claro que depois vem o Natal, a malta consome mais, claro que no verão gastamos menos energia, uma série de coisas, mas em média, uma janela de 3 meses, uma coisa assim, conseguimos, durante o dia. Porque se assim for, então assim, não, vou fazer o seguinte, onde eu consumo mesmo muita energia é à noite. Então se consomes mesmo muita energia à noite e durante o dia não faz tanta necessidade, então vamos apostar numa boa bateria, e nos painéis que consigam ir acumulando essa energia. Então aí já faz um rácio, não preciso ter um débito de painéis a produzir 600 watts, quando eu tenho uma bateria que não consegue acumular 3 horas disso. Estão a ver? Aquelas baterias que nós estivemos ali a ver, por exemplo, algumas delas tinham 600 watts. Ora, o que é que significa? Significa que se eu tiver um painel de 600 watts, eu estou 1 hora ao sol, eu numa hora ao sol encho a bateria totalmente e depois faço o resto com o resto da energia. Faço o quê com o resto da energia? Nada. Ou seja, gastei uma pipa de dinheiro em painéis solares que tem uma grande produção, mas não tenho onde guardar essa energia. Logo, o que é que compensa? Compensa comprar uns painéis que produzam 100 watts e que demorem 6 horas a carregar uma bateria de 600. Faço-me entender. Estou-me a fazer entender. Eu sei que estou aqui numa grande viagem, mas tem a ver com isso. Estás a ver? Portanto, um painelzinho de 100 watts é baratucho. Uma bateria de 600 watts está ok. Guardas a energia toda durante o dia, enquanto houver luz, e depois à noite, pumba, usas a bateria. A ver? Portanto, tem a ver com o consumo e começa tudo aqui, malta. Começa tudo aqui. Isto é muito interessante. Sabem que eu, se não fosse ator, era engenheiro eletrotécnico. Para mim faz 1000% sentido o que estás a dizer, mas eu sou suspeito porque fiz esse pensamento antes de pôr. Perfeitamente inteligentíssimo isso que estás a falar. Termos inteligência para saber que temos um nível baixo faz com que a gente compreenda. Termos inteligência para sabermos que temos um nível baixo faz com que a gente compreenda e queira aprender. Quem não tem inteligência acha que sabe, mas não sabe. O José Graça diz: eu tenho 3 painéis de 600 watts cada um, sabendo que tenho um carro elétrico com bateria de 60 kW. Que capacidade de bateria recomendas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A capacidade de bateria tem a ver com tu, se usares aquela tomada, tu tens o que em casa para carregar a bateria do carro? Para carregares o carro, tens uma wallbox ou tens uma tomada normal? Ligas à tomada normal, uma daquelas tomadas normal, porque isso depende, não é? Porque uma wallbox tem um débito de energia muito superior a uma tomada normal. Se for uma tomada normal, que eu acredito que sim, as tomadas andam à volta dos 2000 watts de débito, entre os 2000 com picos de 2500. Portanto, tu tens que ter uma bateria, essencialmente tu tens que ter uma bateria que te produza, depende do tempo que tens para carregar o carro. Agora, imagina, tu tens que ter só para teres uma noção, para carregares um carro 1 hora,
tu tens que ter uma bateria que te produza 2400 watts hora. Ok? Portanto, menos de 2000 watts não compensa. Não compensa, tu estás a estrangular a energia que consomes. Nem é seguro pelo que já investiguei. José, não é bem verdade. Tu tens, por exemplo, as baterias da EcoFlow, que foi aquela marca que vos dei, que vos falei. A EcoFlow tem inclusive tomada direta para ligares ao carro. Portanto, tu consegues ligar a tomada de abastecimento do carro direto na bateria. Mas estamos a falar de uma bateria de 3400 watts. Ou seja, é uma bateria que a full dá cerca de carregamento de hora e meia num carro normal, numa tomada normal. Estás a ver? Agora, não é o ideal. Não é o ideal. Acho que usar baterias deste género para carregar carros é só estúpido. Não faz sentido. Podes estar à rasca e quereres dar um boostzinho, ou estás mesmo no prego, não tens mesmo energia nenhuma e queres ir a uma estação mais próxima, então utilizas a bateria para carregar um carro. Mas não aconselho baterias desta natureza para carregar carros. E isso não tem a ver com a capacidade da bateria do carro, tem a ver com a capacidade de débito da bateria. Mas a ideia é ter a bateria para alimentar a casa durante a noite, quando não há sol. Portanto, a ideia é ter a bateria para alimentar a casa durante a noite, quando não há sol. Então, mas isso dá, lá está, dá dependendo do consumo que tens em tua casa durante a noite. Depende do consumo que tens, não é? Se tiveres um par de LEDs ligado, se tiveres uma TV de 140 watts ligada, se tiveres um frigorífico de 60 watts, tu podes ter uma bateria de 3000 watts a noite toda. A noite toda até te ires deitar. Ligada, sem stress, sem problema nenhum. Estás a ver? Até menos do que isso. Não é? Tu estás a ver entre o anoitecer e isto deitar, mesmo que te deites à meia-noite, carregar um portátil. Agora, quando começas a meter uma bizarma destas, que são 600 watts, chega a ter consumos no mínimo 300 a 600 watts. É uma bizarma destas, se não for mais. Não é? Mais um micro-ondas ligado, que são 1500 watts. Logo aí tu tens de ter um output de 3000 watts em que te aguenta uma hora. Estás a ver? Agora, se tiveres um frigorífico simples, uma televisão, um router, um portátil, isso aguenta-te, uma bateria desta aguenta-te a noite toda. Não é? Agora, metes um aquecedor, esquece. É uma bateria dedicada só para o aquecedor, ficar ligado meia hora. Bibi diz, eu não estou a dizer por causa de não responderes, é porque há bocado eu estava a enviar e não aparecia para ninguém. E não apareceu a minha foto de perfil, mesmo que eu tenha atualizado. Está tudo bugado. Espero com as gambiarras não ter perdido a passe. Normalmente só uso TV e AC, dependendo dos dias. Por isso não deve ser muito. O AC depende. O AC deve andar à volta, depende do motor que tens, mas 300, 600 watts é possível. 300, 600 watts, pá, consegues ter o AC com uma bateria de 4000 watts. Epá, aí talvez aguentes ali umas 3, 4 horinhas. Tudo isto é muito... depende do consumo. Tudo isto depende do consumo. Portanto, nós temos é que fazer estas contas de forma a espreitarmos o que é fixe para nós. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz já pá, há 15, o meu filho está com 15, pá, há 15 anos, sim. Das primeiras coisas que eu fiz foi a substituição completa de todas as luzes da minha casa por LED. Todas. Okay? E aqueles LEDs que apareceram no início, portanto, eram LEDs pá, de brancos, tipo luz de casa de banho, etc. E portanto, só na iluminação há malta que gasta uma pipa de dinheiro desnecessária, porque deixa as luzes da casa todas ligadas e se calhar está o tempo todo na sala ou o tempo todo na cozinha. Portanto, desde luzes de LED, luzes com timer, não é que uma pessoa tenha uma luz em que tenha um timer. Imagina, só que tenhas uma luz de uma timer de meia hora, tu estás na sala, ou uma hora, que seja uma hora, pá, e tu estás na sala durante a noite e não sei o que, depois vais para a cozinha, já não voltas à sala, a luz fica ligada. Se for uma luz de halogénio,
porque é bonita, porque é quentinha e não sei o quê. Consome-te ali, pá, uma lâmpada pode consumir entre 60 a 150 watts. Para vocês terem noção, 50 a 60 watts é muito gasto. Estás a ver? Um LED pode ser 1 watt. 2 watts. De 2 para 150, estamos a falar de um gasto absurdo e desnecessário. Estás a ver? Portanto, não é estar aqui, somos semíticos, somos agarrados. Não, há malta que não tem pura e simplesmente noção, nem está-se a borrifar pela forma como utiliza, como faz o seu consumo em casa. Estão-se a marimbar e depois ficam muito chocados. A eletricidade está cada vez mais cara. Tá, é verdade, mas nós todos estamos a consumir cada vez mais, malta. Nós todos estamos a consumir cada vez mais. Estás a ver? Mas uma lâmpada LED custa 30 paus. Mas então é porque não fizeste as contas. Porque se calhar compensa-te mais fazeres esse investimento, comprar 10 lâmpadas LED e gastar 100 ou 200 paus e em 10 anos, em 5 anos ou 3 anos recuperas isso porque a energia que tu poupas na fatura da luz vai-te pagar esse valor. Estás a ver? Agora, mas eu não sei quanto é que consumo. Pronto, então largas 20 paus para ter umas tomadas daquelas para teres noção de quanto é que consome. Agora vou largar 20 paus só para saber. Pronto, então não se conversa mais. Então não vai ter mais. É isto. Que o pessoal depois quando começa a falar destas coisas, o pessoal, agora vou gastar 200 euros em LEDs, queres ver? Mas todos os meses se calhar está a gastar 70 euros a mais daquilo que poderia ser na fatura da luz. A falar exclusivamente de eficiência energética, de artigos, tivemos a ver artigos de coisas que tivemos a ver para casos de calamidade, desde filtros de água, geradores, estações de energia, tivemos a falar de consumos, tivemos a falar de painéis, tivemos a ver mil e uma coisas. Então, fui ver o Minecraft. E eu curti o Minecraft. O Minecraft tem... a história do Minecraft tem a profundidade de um sapato. Aquilo não tem nada. Quando chegas a alturas em que uma personagem pergunta à outra: então, mas porquê é que não sei o quê? E a outra responde: não perguntes. A partir daqui é luz verde. É absolutamente indiferente. Portanto, eu gostei do Minecraft, diverti-me, acho que visualmente está muito giro, acho que tem todos os elementos que um jogador de Minecraft vai reconhecer e vai achar graça. Um filme claramente para a malta mais nova. Agora, acho que é um filme que a malta que começou a jogar Minecraft vai gostar. E a malta que nunca viu Minecraft vai com os filhos ou vai com os amigos e curte. É um filme super descompromissado. Acho que o Jack Black está muito bem. Rimo imenso com o Jason Momoa. O filme está fixe. Visualmente está muito giro, está super divertido. Agora, não vamos estar aqui a ir ver o Minecraft à espera de uma história super profunda, não é? Mas curti.